Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre o nosso cenário de soja a partir agora da segunda semana de junho, né? O que aconteceu aí, o que está acontecendo de interessante no cenário de soja? Primeiro, a gente vinha comentando para vocês que a partir do fechamento da janela de milho, você tem uma migração de alguns produtores de milho para soja, plantando soja, porque a janela de soja é um pouco mais alongada. E isso pode ocorrer, o cenário até o momento era aí de mais ou menos uns 500 mil hectares migrando, agora o cenário já está aumentando, esse cenário de migração de 500 a 1 milhão e 200 mil hectares a mais de soja. Então vai depender aí da decisão dos produtores que está sendo tomada, mas há uma tendência de aumento de área de soja porque o milho não pode ser plantado. E isso naturalmente aumenta a produção de soja, né? Então nós temos aí uma produção de soja, uma janela maior. As últimas semanas houve boas chuvas e conseguiu-se plantar bastante, se avançar no plantio de soja. Hoje estamos com 62 no dia 10, aí fechou as informações com 62% da soja plantada, quando o ideal ou o histórico é estar com 93% plantado. Porém, ainda há espaço para o plantio e o plantio pode ocorrer de forma rápida, desde que as condições climáticas estejam favoráveis. E aparentemente as condições estão favoráveis para o plantio. Então está ocorrendo uma migração. Há uma perspectiva de maior produção de soja, então você tem um cenário aí de mais soja no mercado, com um cenário de uma briga entre Estados Unidos e China piorando, e a China já tem dado alertas de não comprar soja americana. Então, você tem aí um risco de queda de preço na soja e aumento dos estoques mundiais mais significativo. Com isso, o cenário de soja começa a ter menos força para altas, dado uma formação de estoques maior e um cenário, até o momento, positivo para a soja, né, de maior oferta de soja. O ponto interessante é que isso migra uma parte disso vem para o Brasil, que é o outro grande exportador, então a China deve tender a comprar mais soja do Brasil, porém a China, como eu mostrei para vocês já alguns relatórios, ela tem uma tendência de menor consumo de soja dado a peste suína que ainda está afetando o mercado. Então você tem menos consumo com mais estoque e mesmo isso migrando para o Brasil, você tem um cenário não tão favoráveis à alta de preço. Então os patamares de preço aí de 80, acima de 81 reais, aí são patamares para se colocar uma posição de hedge interessante, de venda de uma boa parte da produção. E aí o cenário, vamos ter que acompanhar as outras variáveis que influenciam isso, mas a princípio não há uma expectativa de alta tão forte da soja, ok?